Para mim é um privilégio estar com os irmãos e irmãs hoje, na Igreja Ágape. Nós estamos aqui celebrando 15 anos da existência dessa igreja. Para mim é um grande privilégio estar aqui, uma data significativa para os irmãos. Quero agradecer ao pastor Éder Lourenço pelo convite gentil que ele abriu para nós aqui estarmos com vocês essa noite. E para mim é muito significativo a gente poder comemorar o aniversário dessa igreja no domingo que tradicionalmente nós celebramos a ressurreição de Cristo. Na sexta eu estive em outra igreja mais ao norte, meditando sobre a crucificação de Jesus, as graças que vêm da cruz, da morte do nosso Salvador, e hoje nós vamos meditar no triunfo de Cristo. No triunfo de Cristo em nossa história. Antes mesmo da segunda vinda, Cristo já triunfando em nossa história. Eu queria ler com os irmãos e as irmãs, 1 Coríntios capítulo 15, versos 1 até 8. Nós já lemos essa passagem aqui no começo do culto, eu quero ler de novo, e pedindo graça para nós entendermos o que Deus tem a nos dizer nesse pequeno trecho. Se Romanos capítulo 3, versos 21 a 26, são talvez aqueles versos que mais nos instruem sobre o que Cristo fez na cruz e o que nós recebemos a partir da obra de Cristo na cruz, 1 Coríntios 15 vindica o fato de que Cristo não apenas morreu, mas de fato ressuscitou dentre os mortos, triunfando sobre o último inimigo. O texto diz: Irmãos, lembro-vos do evangelho que vos anunciei, o qual também recebestes e no qual estáis firmes. Por meio dele também sois salvos, se retiverdes com firmeza a mensagem tal como anunciei a vós, a não ser que tenhais crido inutilmente. Porque primeiro vos entreguei o que também recebi, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, e a maior parte deles ainda vive, mas alguns já faleceram. Depois apareceu a Tiago e a todos os apóstolos, e depois de todos, apareceu também a mim, como a um nascido fora do tempo. 1 Coríntios talvez seja uma das epístolas mais relevantes para o tempo que nós vivemos. Quando nós pensamos, por exemplo, nas divisões que ocorrem na Igreja de Deus no Ocidente, é até difícil justificar essas rupturas que ocorrem entre igrejas locais, muitas vezes, e rupturas determinadas por questões absolutamente secundárias e periféricas, quando nós vemos uma espiritualidade exacerbada, uma busca quase passional pelos dons mais espetaculares, quando, por exemplo, nós vemos essa mesma igreja buscando dons espetaculares, mas sendo complacente, tolerante com pecados, até mesmo com pecados grosseiros. Quando a gente pensa nesses temas, nós somos levados à primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Só que, quando nós estudamos essa epístola e consideramos essa epístola como um todo, a gente se surpreende que o principal tema que Paulo vai se debruçar diante dessa igreja, juntamente com essa igreja em Corinto, é justamente o tema da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Ele havia falado antes dos perigos da divisão dentro da igreja, a intolerância que a igreja tem que ter com o pecado, a necessidade da igreja perseverar na fé, a necessidade da igreja entender que ela é um corpo com muitos dons, um corpo com muitos membros, e todos esses membros têm que estar bem ajustados nesse corpo único, do qual Cristo é o cabeça. Ele fala da Santa Ceia, ele fala do culto público, ele falou anteriormente do dom de profecia, do dom de línguas e na necessidade de ter intérprete para ambos os dons, tanto de profecia como de línguas, mas agora ele começa a tratar da questão da ressurreição do corpo. A igreja em Corinto ficava na Acaia, o que hoje é a Grécia. Os gregos tinham repulsa ao corpo, repulsa à matéria. Corinto, nessa altura, é a cidade mais importante da Acaia, não é mais Atenas. Atenas era uma reminiscência do que ela foi no passado, no quarto, quinto século antes de Cristo, quando houve-se aquele grande experimento democrático ali naquela cidade. Corinto agora é um centro comercial, é um centro de culto, e uma cidade altamente cosmopolita, e uma cidade que pressiona essa igreja. Qual é o drama da igreja em Corinto? Ela quer ser uma igreja relevante com todas as suas dificuldades e seus pecados.
e essa igreja que quer ser relevante nessa sociedade rica, opulenta e cosmopolita, onde pessoas de todo o império se esbarram, onde as riquezas do Oriente chegam naquela cidade e dali elas vão ser enviadas para o Ocidente, o perigo dessa igreja é tentar suavizar a mensagem para alcançar as pessoas. Então, já que os gregos desprezavam o corpo, lembra lá do sermão de Paulo no Areópago, em Atos 17, quando ele toca na ressurreição do corpo, no assunto da ressurreição do corpo, o sermão dele é interrompido ali, porque para o grego isso era absurdo. Parece que essa igreja, para ser aceitável à sociedade, para ser uma igreja útil à sociedade, ela lentamente começa a reinterpretar o que aconteceu com Cristo após a sua morte e o seu sepultamento. Alguns intérpretes têm sugerido que essa igreja, para tentar ser simpática ao seu entorno, começou a dizer que Cristo não ressuscitou corporalmente, mas ele, como uma ideia, ele, como um tipo de espírito, permaneceu vivo, e a mensagem da igreja espelha esse tipo de imortalidade presente em Jesus Cristo. Paulo aqui não é complacente com essa ideia. Ele vai rejeitar completamente essa ideia. A gente vai ver só um pouquinho aí da argumentação de Paulo nesse capítulo, que é o capítulo mais longo do Novo Testamento. Mais adiante, nesse mesmo capítulo, Paulo vai dizer, uma paráfrase, que se Cristo não ressuscitou corporalmente, se Cristo não foi levantado dentre os mortos no seu corpo, um corpo reconstituído, vamos comer, vamos beber, porque amanhã a gente vai morrer. Em outras palavras, uma fé que se baseia em Cristo, mas nega o poder da ressurreição de Cristo dentre os mortos, é uma fé inútil. Ela nos coloca, junto com incrédulos, no mesmo barco sem rumo que esses incrédulos estão navegando. Então, Paulo ele vai rebater essa ideia, essas noções de retrabalhar ou reinterpretar a ressurreição de Cristo para oferecer uma mensagem aceitável a gregos que repudiariam o corpo, repudiariam a matéria. Mas o que é interessante, e agora a gente entra no texto propriamente dito, é que Paulo ele não lida com os crentes em Corinto, ainda não lida com os crentes em Corinto, isso é importante notar, como heréticos. Se você ler Gálatas capítulo 1 e ler, por exemplo, Gálatas capítulo 1, os primeiros 9 versos ali daquele capítulo, em voz alta, você chega a escutar os trovões. Olha, se alguém mudar o evangelho, esse tal é maldito, ele é cortado da presença de Deus. Se alguém mudar o evangelho, não importa se é um anjo, não importa se é um outro apóstolo, se eu mesmo mudar o evangelho, eu sou cortado da presença de Deus. Isso é Paulo falando em Gálatas. Aqui em Corinto, ele ainda trata essas pessoas como irmãos. Você vê isso logo no começo, aí no verso 1. Irmãos. Paulo ainda não desistiu dos crentes em Corinto. Paulo tenta argumentar com os crentes em Corinto. Paulo ainda lida com esses crentes em Corinto como crentes de fato, como irmãos de fato. Então Paulo, usando sua autoridade apostólica, ele quer atrair esses crentes em Corinto e mostrar a base bíblica e a própria racionalidade da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Então ele começa dizendo, irmãos, lembro-vos do Evangelho. Essa expressão lembro-vos é uma expressão solene. Paulo está escrevendo longe dos crentes em Corinto, mas a ideia aqui é como se Paulo dissesse, olha, trago à memória como eu preguei para vocês, como eu cheguei a vocês, qual foi a mensagem mais básica que eu ofereci a vocês. É como se Paulo estivesse chamando Deus também como testemunha. Olha, diante de Deus, trago à memória a mensagem que eu coloquei diante de vocês quando eu plantei a igreja em Corinto. Lembro-vos do Evangelho. A palavra Evangelho é uma palavra linda. Ela não é traduzida, nós temos aqui uma transliteração, mas a tradução da palavra Evangelho é boas novas. Paulo, então, ele chama a atenção dos crentes em Corinto, trata-os como irmãos. Paulo ainda quer ganhá-los de volta à mensagem mais básica da fé, e ele diz solenemente, lembro-vos do Evangelho, lembro-vos da boa nova. Mais adiante, versos 3 e 4, Paulo vai ensinar para a gente o que é esse Evangelho, ele vai relembrar para nós aqui também o que é Evangelho, mas ele vai frisar aqui que essa mensagem que ele pede aos coríntios para trazer à mente é a mensagem que ele proclamou naquela cidade, é a palavra que ele anunciou naquela cidade.
e ele vai dizer, né, que esses crentes receberam, isso é importante, ok? O que Paulo quer transmitir aqui é que essa mensagem do Evangelho veio do alto, não foi algo que os cristãos em Corinto descobriram por si só, algo que por meio de razão, ou de intuição, ou de alguma experiência eles tenham chegado ao entendimento. Não, quando ele diz aqui, eu vos anunciei e vocês também receberam, a ideia aqui é que eles, por assim dizer, ergueram as mãos como que para receber algo vindo do alto, vindo de cima. Incrédulos podem falar da criação, de que há uma reminiscência, de que houve um período idílico, um período muito bom no passado. Os incrédulos podem falar da queda, dos efeitos da queda, de como dura é essa vida, dos sofrimentos que nos são infligidos nessa vida, mas o incrédulo não tem como sair desse dilema. As coisas não eram para ser assim. Alguma memória em nós que havia algo bom no passado e há uma deteriorização no tempo presente. Nós não temos como sair desse dilema. A resposta é dada do alto pelo Evangelho, por essa boa nova, que os crentes de verdade recebem, eles não descobrem, é dado a eles, no qual estáis firmes. É interessante que Paulo está lidando com um baita de um problema aqui. Os crentes em Corinto, para serem agradáveis à sociedade de Corinto, eles estão tentando mudar um pouquinho um ponto, um elemento central da fé cristã. Olha, Cristo permaneceu imortal, Cristo é um espírito vivo, mas ele não ressuscitou do corpo. Isso é um exagero dos crentes da Judéia. Paulo ainda não desistiu dessas pessoas, porque ele lembra, ele quer frisar que essas pessoas, mesmo capengando, elas ainda estão firmes ou estão se mantendo firmes no Evangelho. Aí, verso 2, ele diz que é por esse Evangelho que eles são salvos. Sem entender a mensagem básica da fé cristã, não há salvação. Essa é uma questão básica aqui. Ainda que a gente possa falar que a gente tem que responder com o nosso coração a Deus, a gente tem que render nossas emoções a Deus, a gente deve adorar a Deus e responder a Deus com o nosso coração, com nossos afetos. É lícito levantar as mãos para Deus, é lícito se comover diante da presença de Deus. Do outro lado, Paulo está lembrando aqui que a mente é importante. Se nós almejamos salvação, se nós esperamos salvação, nós precisamos receber o Evangelho, compreender o Evangelho, reter esse Evangelho, porque é por meio dele que nós somos salvos. A ideia aqui de também sois salvos é que o Evangelho que nos mantém salvos o tempo todo. Em outras palavras, Paulo introduz um tema aqui que não é meu alvo desenvolver. A ideia aqui de Paulo é que nós somos salvos por esse Evangelho, nós estamos sendo salvos por esse Evangelho se o retivermos e seremos salvos no futuro por esse Evangelho se, como ele diz, permanecermos firmes nele. Se retiverdes com firmeza a mensagem tal como a anunciei a vós. Uma pessoa que tenha entendido o Evangelho intelectualmente, tenha aceito a veracidade do Evangelho na sua cabeça e depois tenha mudado essa mensagem, essa pessoa nunca foi salva. Ela nunca encontrou salvação de fato. Só pode dizer que uma pessoa está salva se ela retém firmemente o Evangelho, como ele foi proclamado, como ele foi anunciado a essa pessoa. Se uma pessoa, então, recebeu o Evangelho no passado, entendeu a veracidade do Evangelho no passado, e agora ele começa a mudar esse Evangelho, querer adaptar o Evangelho a um contexto hostil a essa mensagem, essa pessoa, como Paulo diz, provavelmente creu de forma inútil. Então, de um aspecto aqui, se de um lado nós somos alcançados por pura graça, quando cremos em Jesus Cristo, nós sabemos que estamos em Jesus se perseveramos sem negociar essa mensagem que é absolutamente central para a gente, que é o Evangelho. E o que Paulo nos apresenta aqui como Evangelho, versos 3 e 4, é uma mensagem muito básica, muito simples, que qualquer homem, qualquer mulher pode entender. O que eu acho encantador na Sagrada Escritura
e lembra que ela é produzida numa época de grandes escritores, de grandes filósofos, de grandes pensadores do mundo greco-romano, é que a mensagem bíblica é absolutamente acessível a homens e mulheres simples. Ela é dada para que qualquer pessoa possa entendê-la claramente. O que é esse evangelho que foi anunciado por Paulo aos Coríntios e nos é anunciado aqui e agora pela Sagrada Escritura? Qual é esse evangelho pelo qual a gente é salvo se a gente o retiver com firmeza? O evangelho e antes, verso 3, o evangelho é aquela mensagem que Paulo está passando adiante aos crentes de Corinto. Eu ia já me adiantando, mas aqui tem um ponto importante no verso 3. Ele diz, primeiro vos entreguei o que também recebi. Se você voltar suas páginas um pouquinho, 1 Coríntios 11, Paulo recebe ou vai repetir essas mesmas palavras quando trata da ceia. Em outro ângulo aqui, o que Paulo quer frisar aos crentes em Corinto e para nós aqui agora é que esse evangelho foi passado adiante aos crentes em Corinto e a nós hoje também aqui no Japão no século XXI, da mesma forma que Paulo o recebeu. Eu vos entreguei o que também recebi. Primeiro, o que Paulo quer destacar aqui é que nós vamos ter a Olimpíada aqui no Japão ano que vem, é que Paulo se via como na corrida de bastão. Você já acompanhou uma corrida de bastão. Você tem 4 corredores bem velozes e que eles têm que trabalhar juntos para o time vencer. O time só vence se o corredor conseguir disparar os 100 metros ou 400 metros, entregar o bastão para quem vem à frente e não deixá-lo cair. Se vocês gostam de Olimpíadas, esportes e corrida, você já deve ter visto momentos absolutamente emocionantes e constrangedores, quando às vezes uma equipe até franca favorita, por um erro, por um milímetro de distanciamento, o bastão cai entre 2 atletas competindo ali, passando aquele bastão. E é absolutamente frustrante. Aquelas pessoas trabalharam duro, elas se esforçaram, elas treinaram para agir como equipe. Às vezes, o bom corredor nem olha para trás quando vai receber o bastão. Por que eu estou introduzindo esse ponto aqui? O que Paulo quer dizer é o seguinte, ele recebeu o evangelho. Em Gálatas, nós aprendemos, em Gálatas 2, que Paulo recebeu esse evangelho do próprio Cristo. O próprio Cristo lhe ensinou num seminário no meio do deserto que era o evangelho. E agora Paulo, sem mudar uma única vírgula, sem mudar nenhum aspecto dessa mensagem, ele entregou essa mensagem aos crentes em Corinto. Vos entreguei o que também recebi. O que Paulo nos coloca aqui é que esse evangelho é uma tradição que não pode ser modificada. Paulo entregou aos crentes em Corinto, esse evangelho foi vazado nas Sagradas Escrituras, foi registrado nas Sagradas Escrituras, esse evangelho chega para nós hoje, nós não podemos modificar esse evangelho e nós temos o chamado de passar essa mensagem, essa boa nova a outros sem modificá-lo nem 1 milímetro, não tirar uma única vírgula dele. E agora sim, qual é esse evangelho? O evangelho que foi anunciado, o evangelho que foi recebido, o evangelho pelo qual somos salvos. O evangelho é Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia. Isso é testemunhado nas Sagradas Escrituras. Isso é cumprimento da palavra profética do Antigo Testamento. Isso já foi dado lá atrás. O que ocorre em Cristo, sua morte pelos nossos pecados, seu sepultamento, sua ressurreição, é realização de profecias dadas no Antigo Testamento, o que atestam também a veracidade das Sagradas Escrituras. O Paulo está mostrando para a gente aqui, antes de a gente detalhar as 3 sentenças que compõem todo o Evangelho, é que o Evangelho é dado na Sagrada Escritura. Se ele antes lembra que os crentes em Corinto receberam esse Evangelho, a ideia aqui é que esse Evangelho vem a nós por meio de divina revelação, e uma revelação que é dada nesse livro que nós temos diante da gente. E um livro que é aberto e qualquer um de nós pode ler e pode compreender essa mensagem mais básica e absolutamente vital para nos reconectar com Deus e nos dar paz com Deus. Então, a mensagem que a gente chama de Evangelho, ela é calcada na Sagrada Escritura. Depois vocês podem ter acesso ao PowerPoint.
Os irmãos que têm nos ajudado lá na mesa podem passar esse PowerPoint todo completo para os membros da igreja, mas você pode ver depois que eu cito alguns textos do Antigo Testamento do PowerPoint, e você pode checar esses textos do Antigo Testamento, porque eles alcançam cumprimento na morte de Cristo na cruz pelos nossos pecados, no seu sepultamento e na sua ressurreição dentre os mortos. Paulo então nos oferece esse evangelho baseado na Sagrada Escritura. Esse evangelho é uma antiga tradição que é dada a nós e não pode ser modificada sob hipótese nenhuma. E esse evangelho, essa boa notícia para nós aqui, é que, primeiro, Cristo morreu pelos nossos pecados na cruz. Nós celebramos, tradicionalmente, a crucificação de Cristo na sexta-feira que antecedeu esse domingo, a sexta-feira da paixão. A morte de Cristo na cruz não é a morte de um mártir. Cristo não morreu por uma ideia, não morreu por uma causa. Cristo se sacrificou por pecadores. Ele se deu no lugar dos piores pecadores. Nós cantamos há pouco, ouvimos o nosso irmão aqui, o dirigente da música, lembrando nosso estado de miséria diante de Deus. Como nós, seres finitos, cheios de pecado, de transgressão, de iniquidade, nós que ofendemos a majestade divina com os nossos pecados, podemos alcançar o nosso próprio perdão por nossas próprias forças. Nós estamos falando de um ser que é imortal, invisível, mas real, um ser que habita na luz inacessível, um ser que é absolutamente santo, um ser que na sua imortalidade teve a sua honra maculada pelo nosso pecado. Como nós, seres finitos, podemos satisfazer a honra de um ser que é infinito? É uma impossibilidade. Alguns de nós podem tentar agradar esse ser infinito por meio de sacrifícios que se deterioram. Pessoas podem levar alimentos aos cemitérios, celebrar os mortos com algum tipo de oferenda, mas aquelas oferendas vão se deteriorar. Se essas oferendas se deterioram, como elas podem aplacar e satisfazer um Deus que é eterno e que teve a sua honra manchada e desafiada pela nossa transgressão e pecado? Nós temos um problema que só Deus pode resolver. E o Evangelho nos instrui que Deus resolveu esse problema em Jesus Cristo. Deus enviou o único Filho dele, o Filho do seu amor, para satisfazer a si mesmo, para satisfazer a sua própria honra por meio do sacrifício desse Filho. Isso é Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo foi levantado na cruz, uma cruz de vergonha e dor, pelos nossos pecados. Mas o texto continua dizendo que ele foi sepultado. Por que essa menção ao sepultamento de Cristo, que está presente também no Credo dos Apóstolos? A ideia aqui é frisar que Cristo morreu. Ele sofreu e morreu. Deus experimentou o pavor da morte em Jesus Cristo. O nosso irmão dirigente aqui lembrou que nós, nesse lado da existência, sofremos. O sofrimento não é algo estranho para nós, a dor não é algo estranho para nós, a doença não é algo estranho para nós. O que torna o Evangelho tão maravilhoso é que Deus intentou que o seu Filho fosse um cordeiro digno de ser morto desde antes da fundação do mundo. No nosso Deus, o sofrimento não é algo estranho a Ele. Se Deus determinou que Cristo, desde antes da fundação do mundo, viesse a morrer pelos nossos pecados, é porque no próprio Deus havia a experiência da dor e do sofrimento. E Ele toma isso sobre si quando seu Filho é sacrificado na cruz, quando seu Filho é entregue pelo nosso pecado. A implicação aqui também, e Paulo vai desenvolver isso em 2 Coríntios, em Romanos, em Gálatas, em Efésios, é que o nosso pecado é coberto pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Todo o nosso pecado, se confiamos em Jesus, é completamente perdoado pelo sacrifício de Cristo do Calvário. E esse Cristo que nos perdoa pecados por meio da sua morte, Ele morreu de fato. Ele foi tragado pela morte. Lucas vai registrar um sermão de Paulo em Atos 20 e 28, e ele vai dizer que Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Olha que texto fantástico. Na morte de Cristo, Deus mesmo resgatou a igreja. Deus mesmo se entregou na cruz pela igreja e Ele ganhou essa igreja por meio do seu sacrifício, do sacrifício sangrento.
Cristo morreu pelos nossos pecados, Cristo foi sepultado. Em Cristo, Deus provou o terror da morte. Só que o texto também não para aí. Se Cristo morreu de fato, alguns heréticos do segundo e terceiro século diriam que isso era uma impossibilidade. Deus não pode experimentar o pavor da morte. Então, Cristo não morreu de fato. Quem morreu foi Jesus. E ele clama, Deus meu, por que me desamparaste? Porque o espírito crístico o abandonou. Outros heréticos diriam que, na verdade, Cristo desmaiou, né? E quando ele foi colocado na tumba, quando ele repousa sobre a laje, ele tem um tipo de choque e ele volta à vida, e por isso algumas pessoas supuseram que ele ressuscitou, mas é impossível que Deus morra, que Deus prove a morte. Outros diriam que até não foi Jesus que foi crucificado, mas Simão Cirineu. Enquanto Jesus caminhava ali pela chamada Via Sacra, houve uma confusão de luz saindo de Jesus, as pessoas pegaram o piedoso Simão Cirineu, ele é levado para a cruz e ele não entende o que está acontecendo, e por isso que Simão é que grita, Deus meu, por que me desamparaste? Essas são heresias conectadas com o chamado gnosticismo, um movimento lá do segundo e terceiro século depois de Cristo, movimento herético. Mas o que Paulo frisa aqui é que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, e foi sepultado. Ele morreu de fato, e agora Paulo diz, e ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Tanto a morte como a ressurreição e o sepultamento entre ambos foram profetizados no Antigo Testamento pelos profetas de Deus. A palavra que foi dada 1000 anos atrás da morte de Cristo, 1500 anos antes da morte de Cristo, alcançou cumprimento em Jesus Cristo. Ele morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e agora ele levantou dentre os mortos. Irmãos e irmãs, isso aqui é absolutamente fascinante. Cristo não ressuscitou no nosso coração. Cristo não ressuscitou em nossos sentimentos. Se nós estivéssemos com a câmera de vídeo no Jardim da Tumba, como é conhecido hoje, naquele dia de manhã glorioso, e a gente colocasse essa câmera de vídeo ali naquele lugar, essa câmera de vídeo captaria anjos descendo do céu, militares romanos endurecidos, gritando aos berros, cheios de pavor, fugindo para dentro do meio do mato, abandonando todo o seu equipamento, completamente aterrorizado com aquela aparição angelical. Lembra? Sempre que o anjo aparece, ele diz, não temas. Isso não é registrado em Mateus 28, quando os anjos vêm ao Getsemane. E aí, quando os anjos rolam a pedra, não são eles que ressuscitam Jesus. Jesus voltou da morte pelo poder do Pai, pelo poder do Espírito, e ele mesmo voltou da morte quando ele quis voltar. E ele voltou da morte com esse mesmo corpo. O corpo que ele carregou em vida. Aquele corpo foi agora reconstituído, ainda que os discípulos pudessem tocar no corpo e ver as feridas de Cristo. Avança o último slide, por favor. Há um quadro que eu acho sensacional de Caravaggio. A Incredulidade de São Tomé. É muito bacana esse quadro. Ele frisa, ele coloca diante de nós o que de fato aconteceu naquele domingo, que a gente hoje chama de Domingo da Ressurreição. O que foi levantado da sepultura não foi um mero espírito. O que foi sepultado o que foi levantado da sepultura não é uma esperança para o futuro. Não, quem foi sepultado é aquele que ressuscitou. Jesus, que morreu pelos nossos pecados, ele foi sepultado, ele levantou dentre os mortos. Ele venceu a morte no corpo. A matéria vai ser redimida. Deus criou a matéria vai ser transformada no último dia. É surpreendente isso aqui. Como é que o artista visualiza a cena, ele tem que chamar Tomé para perto dele e depois você pode ver os olhos arregalados de Tomé. E se Tomé, de um lado, duvida que o nosso Salvador venceu da morte, depois que ele coloca a mão nas feridas do Salvador, como é que esse judeu, que aprendeu desde cedo, ouve Israel, o Senhor nosso Deus, o único Senhor, como é que esse homem responde agora a Jesus ressuscitado? Senhor meu e Deus meu. Ele reconhece que esse homem ressuscitado, esse que levantou dentre os mortos, é o Senhor, é o Deus encarnado. Se ele, de um lado, ele treme e teme e duvida da ressurreição de Cristo, quando ele toca nas chagas de Cristo, ele agora reconhece que Cristo é Deus e é o Senhor de todo o cosmos.
Então, mais do que uma experiência que a gente tem com Jesus, e a gente pode, algumas vezes a gente usa esse tipo de linguagem, né, quase existencial. Ah, não, eu tive um contato com Jesus ressuscitado. A gente vai ter ainda quando ele voltar em glória, mas naquele dia, naquele jardim, quando os anjos empurram a pedra, Jesus está ali, vivo dentre os mortos. Ele matou o nosso último inimigo. E o que Paulo faz na sequência é um catálogo para provar o ponto. Porque Paulo não está falando aqui tanto do que a gente celebrou na sexta-feira. Ele quer agora frisar a historicidade da ressurreição de Jesus. O que Paulo faz? Ele começa a citar nomes de pessoas que viram Jesus ressuscitado. O que Paulo quer frisar para a gente aqui? O cristianismo não é uma mera ideia. O cristianismo não é uma religião. O cristianismo não é uma filosofia. O cristianismo é a boa nova de que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura. Cristo foi sepultado e que Cristo ressuscitou no corpo. E pessoas viram Cristo ressuscitado. Aí ele cita Cefas, Pedro, depois os 12 que viram Jesus ressuscitado, mais de 500 pessoas viram Jesus ressuscitado de uma só vez. Aí que ele tem uma menção interessante. A maior parte deles ainda vive. O que ele quer dizer aqui? Olha, crentes em Corinto, vocês estão tentando suavizar a mensagem, vocês querem ser simpáticos ao entorno da sua cidade. Olha só, Cristo levantou dentre os mortos. Cristo ressuscitou dentre os mortos de fato. Vocês querem prova? Olha, tem gente aí que viu. Vão lá, converse com eles, façam a sua pesquisa, façam a sua investigação. Essas pessoas vão dizer: eu comi com Cristo ressuscitado, eu toquei no Cristo ressuscitado, eu fui instruído pelo Cristo ressuscitado. Isso é algo dado na nossa história, não apenas uma ficção, não apenas um pensamento. Como é que a gente explica, presta atenção, como é que a gente explica que 12 homens simples, pescadores, um guerrilheiro, um cobrador de impostos, traidor da pátria, etc, etc. Como é que a gente explica esse bando revoluciona o mundo em menos de 20 anos, se não é a ressurreição de Cristo Jesus? Como é que a gente explica o cristianismo triunfar sobre o Império Romano, ver um imperador se converter e dar liberdade à fé 300 anos depois, se não é a ressurreição de Cristo? Como entender que hoje, se os europeus decretavam a morte da fé cristã 20, 30 anos atrás, o cristianismo só vai crescer no sul global, na América Latina, na África, na Ásia. A África experimenta hoje o maior crescimento da fé cristã em toda a história. O Islã está crescendo? Sim, está crescendo, mas em alguns lugares o cristianismo cresce até mais do que o próprio Islã. E se o Islã cresce por meio de nascimento, o cristianismo está crescendo por meio de conversão, de gente abraçando a fé. Como explicar esse fenômeno que aqui no Japão nós estamos celebrando a Jesus hoje e rememorando a ressurreição dele? Só podemos explicar isso porque em 30 ou 33 depois de Cristo, na Judéia, depois de uma cena massacrante, o nosso Salvador sendo crucificado, tendo suas mãos perfuradas, sendo escarnecido, debochado, humilhado, sua fronte sendo lacerada por uma coroa de espinhos, ele morre, o seu peito é perfurado para provar que ele morreu, ele é sepultado, mas numa certa manhã do domingo igual ao nosso, esse Cristo levantou dentre os mortos. A gente não consegue explicar o cristianismo de outra forma. Buda passou, Confúcio passou, Sócrates passou, Platão passou, os grandes generais, os grandes conquistadores, Aníbal, Alexandre, Júlio César, todos passaram, são estátuas. O nosso Salvador levantou dentre os mortos. Isso é provado na história, isso pode ser argumentado historicamente. Um ser humano, o Deus que assumiu a natureza humana, uma natureza igual à nossa, ele provou o pavor da morte, ele foi atingido pela morte, mas ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, ele aparece a Paulo. Depois de todos, apareceu também a mim, como um nascido fora do tempo certo. Que coisa impressionante. Isso é Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras. Aqui a gente não pode errar. A fé não é o Evangelho. O meio de recebermos o Evangelho não é o Evangelho. O
O Evangelho é que Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Isso é testemunhado na Sagrada Escritura. A justificação, a regeneração, a adoção, esses benefícios não são o Evangelho. Eles vêm do Evangelho. O Evangelho é que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos. Isso é testemunhado pelos pais e profetas no Antigo Testamento. A nossa resposta a essa mensagem, em termos de consagração, santificação, devoção, também não é Evangelho. O Evangelho é Cristo, que Cristo morreu pelos nossos pecados na cruz, ele foi sepultado, ao terceiro dia ele ressuscitou dentre os mortos, e a Escritura dá testemunho disso. Isso é o Evangelho, Cristo é o Evangelho. Por isso que Paulo, em Gálatas capítulo 1, vai lançar muitos raios e trovões contra quem mudar essa mensagem e se achar ainda cristão. Nós, nesse domingo, ao celebrarmos a ressurreição de Cristo, o fato de que Cristo matou a morte na sua morte, nós somos lembrados que a ressurreição está acoplada à sua morte vicária na cruz de Cristo. A gente não tem como celebrar apropriadamente tudo que Cristo fez se a gente só foca na sua morte ou só foca a sua ressurreição. Os dois lados da mesma moeda andam juntos. Tanto que Paulo, em Romanos 4, 25, vai dizer que Cristo foi entregue à morte por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Então, a cruz é absolutamente central à fé cristã. E por causa da cruz nós temos uma tumba vazia hoje. Um amigo meu, ele é pastor em São Paulo, e ele tem um apuro visual, ele gosta de uma igreja bonita, um dos presbíteros dele é arquiteto, e a igreja dele, ele fez um esquema muito bonito na igreja. O pregador, ele prega com a cruz atrás, e parte da igreja é toda envidraçada. E lá fora há uma tumba vazia. O pregador que sobe para pregar naquela igreja, ele tem a cruz atrás de si, e lá atrás ele tem a tumba vazia. O arquiteto, o presbítero que visualizou a igreja, no jardim, exatamente, tem um jardim ao lado, né, você consegue visualizar, ele está tendo culto, você vê o jardinzinho, lá fora o jardim e a tumba vazia. O arquiteto que bolou a igreja, ele conseguiu unir os dois símbolos máximos da fé cristã, a cruz e a tumba vazia, e eles sendo comunicados à igreja por meio do púlpito fiel. Isso é evangelho, isso é todo evangelho, é isso que a gente anuncia a todos os homens e todas as mulheres, a gente de toda raça, tribo, língua e nação. Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo a Escritura. Para encerrar, como incrédulos lidam com aquilo que John Bunyan chamou de o rio mais profundo? No famoso livro de John Bunyan, O Peregrino, o peregrino tem que, depois de muitas lutas, ainda atravessar o último rio, que é a morte. E se você ler O Peregrino, você vai lembrar que ao atravessar o rio, ele tem que clamar, ele está quase se afogando, e ele clama para que o evangelista o ajude a terminar de atravessar aquele rio. Como é que incrédulos lidam com a travessia do último rio? Alguns não cristãos podem apostar naquilo que é chamado de estoicismo. Eles podem pensar, eu vou tentar tirar algum significado dessa vida. Eu vou me aplicar a ser disciplinado, a fazer as coisas bem feito, a trabalhar duro, a tirar o lixo do chão, a honrar os mais velhos. E, de alguma forma, eu espero ter algum significado desse meu esforço para viver uma vida digna. Alguns tentam assim. Depois você pode ler a citação de Marco Aurélio, imperador lá do 2º século depois de Cristo. Ele tentou ser um estoico. Ele tentou ter uma vida disciplinada, uma vida com ordem, e ele tentou extrair algum significado dessa vida cheia de disciplina e ordem. Outros, sobretudo no Ocidente, eles vão tentar algum tipo de escapismo para fugir do pavor da morte. Eles vão buscar entretenimento, e hoje nós somos uma sociedade cativa à imagem. Outros vão buscar sexo, e eles acham que uma viagem na pornografia pode ajudá-los a esquecer o fato de que eles são marcados por finitude, uma hora eles vão morrer. Outros vão viver para consumismo, acham que
na medida que eles compram, eles encontram algum significado da sua existência, e outros vão se embrenhar na carreira política, achando que a política é redentiva, a política pode mudar o mundo. Mas o Evangelho é posto diante de nós. Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, foi sepultado, ao terceiro dia ressuscitou, isso tudo é testemunhado pela Sagrada Escritura. O que esse Evangelho requer de nós? Primeiro, o Evangelho requer confiança, o Evangelho requer fé. A resposta apropriada ao Evangelho, essa boa nova, essa mensagem que vem de Deus, uma mensagem que arruma o nosso mundo, que nos dá senso de propósito, essa mensagem exige a nossa confiança. Não méritos, não obras. A gente não tem como lidar ou supor que o nosso desempenho pode nos reconectar com Deus. O Evangelho desmascara toda essa pretensão nossa. O que o Evangelho exige da gente, como Paulo diz aqui, é que a gente recebe esse Evangelho e persevera nele com firmeza. Você confia no Evangelho? Você coloca a sua fé em Jesus, que foi crucificado na cruz pelo meu pecado e pelo seu pecado, foi sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos? Você confia em Jesus Cristo? A questão aqui não é confiar na igreja, não é confiar no pregador. A mensagem cristã mais básica que o Evangelho não nos dá um tipo de regra de conduta e de moda e o que a gente pode comer e beber. Não, o Evangelho coloca diante de nós uma pessoa que é Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados, foi sepultado, ressuscitou dentre os mortos, e essa pessoa, Jesus, exige confiança da gente. Você já tem confiado em Jesus? Você tem colocado fé apenas em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, como seu intercessor, como aquele que cobre toda a multidão dos seus pecados? Um outro ponto que o Evangelho exige da gente. O Evangelho exige que a gente confesse. O Evangelho exige que a gente professe o que é essa mensagem para outros homens e mulheres. Você tem anunciado esse Evangelho? Você tem pregado esse Evangelho? Você tem mostrado que é esse Evangelho que não apenas satisfaz completamente o nosso coração, mas nos dá também senso de propósito, nos dá esperança da vida vindoura? Antes, em 1 Coríntios 11, quando Paulo também usa a expressão vos entreguei o que também recebi, falando da ceia, ele disse que a gente tem que tomar ceia, enquanto a gente toma ceia, a gente está proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. O Evangelho lembra, e por isso a gente tem que proclamar o Evangelho, que se nós cremos em Jesus, nós vamos participar no último dia de um grande banquete. Nós vamos viver a eternidade para comer e beber com o próprio Jesus Cristo. A festa que Jesus participou em Caná da Galileia vai ser pequena diante desse banquete que nós vamos ter na eternidade. Vai ser uma festa de bodas, como o próprio Senhor Jesus diz. E judeus sabiam celebrar uma festa de bodas. Um carneiro dourando na brasa, muita fruta, muito vinho, muita dança, muita alegria. O nosso Senhor pega essas imagens e transfere para esse espaço que a gente chama de novos céus, nova terra, onde nós vamos celebrar o próprio Jesus e celebrar com Jesus ali. Então, nós precisamos confessar, proclamar essa boa nova. Os seres humanos agora não precisam mais errar sem significado. O significado é dado em Jesus. Então, confessemos e preguemos essa boa nova, anunciemos essa boa nova. Sobretudo, a gente lembra, num mundo tão complicado como o nosso, que o Evangelho oferece certeza de que a palavra final nesse mundo é de Jesus Cristo. Ele morreu, ele se igualou a nós em sofrimento e vergonha e dor, mas ele ressuscitou dentre os mortos. Se cremos nele, ele é o primeiro dos que dormem, ele é a primícia dos que dormem. Assim como ele ressuscitou, assim seremos ressuscitados também. Você já imaginou isso? Em outras palavras, o que nos espera não é apenas um estado de alegria eterna, é um lugar de alegria eterna, onde nós vamos nos reconhecer, nós vamos continuar travando amizades, nós vamos comer e beber e celebrar com Cristo ressuscitado andando entre nós. Quer certeza melhor para a nossa vida do que isso? O mundo pode tentar oferecer as suas saídas, mas nada se compara à mensagem do Evangelho. Esse mundo vai ser reconstruído. Nós vamos todos louvar a Deus, homens e mulheres de toda tribo, língua e nação.
e nós vamos desfrutar dessa presença gloriosa de Cristo entre nós, Ele que foi o primeiro a abrir o caminho por meio da sua ressurreição, com todos nós, com corpos transformados, não mais vivendo sob o peso do pecado, o peso da doença, o peso da miséria, mas corpos glorificados de fato, transformados de fato, celebrando Cristo sempre e sempre. Eu queria terminar lendo um poema de um autor que eu gosto muito, um grande escritor norte-americano chamado John Updike. Ele era cristão, evangélico, e vários dos seus romances têm a ver aí com a fé cristã, mas ele fez um poema sobre a Páscoa. Eu não sou um bom de prosa, assim, bom em dar uma entonação bonita para poema, mas você acompanha aí a leitura do poema aí. Ele diz o seguinte: não se engane, se ele ressuscitou mesmo, foi com seu corpo. Se a dissolução das células não foi revertida, as moléculas reconectadas, os aminoácidos reanimados, a igreja cairá. Olha que coisa. Não foi como as flores que ressurgem em cada suave primavera, não foi com seu espírito nas bocas e olhos aturdidos dos 11 apóstolos, foi com sua carne, nossa. Os mesmos dedos articulados, o mesmo coração em suas válvulas que, perfurado, morreu, marchou, parou e então reconquistou de permanente poder novas forças para sustentar. Não debochemos de Deus com metáforas, analogias, esquivando-nos da transcendência, fazendo do evento uma parábola, um símbolo pintado na apagada credulidade de eras antigas. Entremos pela porta, a pedra foi rolada, não papel machê, não a pedra de conto de fadas, mas a vasta rocha da materialidade que no lento moer do tempo vai eclipsar para cada um de nós a vasta luz do dia. E se vamos ter um anjo na tumba, que seja um anjo real, pesado com os quanta de Max Planck, vívido com cabelos, opaco na luz do amanhecer, vestido com linho de verdade, feito em um tear definido. Não busquemos deixar a coisa menos monstruosa para nossa conveniência, nosso senso de beleza, para que, despertos daquela hora impensável, nós não sejamos envergonhados pelo milagre, esmagados pelo julgamento. Mais uma vez, se ele ressuscitou mesmo, foi com seu corpo. Se a dissolução das células não foi revertida, as moléculas reconectadas, os aminoácidos reanimados, a igreja cairá. Vamos orar? Senhor Deus, Deus uno e trino, nós celebramos e adoramos o teu exaltado nome. Nós reconhecemos nossos pecados, nossa miséria. Também confessamos que isso não é pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, em enviar teu único Filho, o Filho do teu amor, para morrer pelos nossos pecados, segundo a Escritura, e ter sido sepultado, mas também ao terceiro dia, gloriosamente ressuscitado entre os mortos, a gente nada seria. Nós continuamos vivendo como loucos no mundo. Senhor, então nós celebramos o Evangelho, nós louvamos o nome de Jesus, nós adoramos o nome de nosso Salvador e Senhor. Nós celebramos o Cristo redivivo. Ó Deus, nós nos humilhamos diante da maravilha da crucificação de Jesus, da sua morte em nosso lugar e em nosso favor, do seu despojamento na cruz por causa de nossos pecados e transgressões. Ó Deus, nós te adoramos porque na fraqueza tu demonstraste grande poder. A morte não o pôde conter. Ó Deus, no dia apropriado, no domingo, no dia do Senhor, há tanto tempo atrás, o Senhor Deus, por meio do Santo Espírito, retirou Cristo dentre os mortos, ressuscitando para abrir caminho para a nossa nova vida e para a ressurreição nossa no dia vindouro. Ajuda-nos, ó Deus, a responder a Jesus com toda a nossa fé, todo o nosso amor, toda a nossa devoção. Ajuda-nos a sermos devotos e consagrados a Cristo. Ajuda-nos a proclamar Jesus para todos aqueles ao nosso redor. Deus, ó Deus, ilumina-nos para entender o que Jesus fez de fato naquela cruz e na tumba vazia. À luz disso, ó Senhor, dá-nos teu Espírito, para que nesse grande país, o Japão, a gente não consiga parar de falar, não consiga parar de comentar a grande obra que Jesus fez para perdoar nosso pecado.
Nós celebramos Jesus e oramos em nome de Jesus. Amém.